Bom, Nicolete, você tem já um livro que está sendo lançado e alguns projetos de novos livros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. O primeiro livro que está saindo agora nos Estados Unidos, daqui a 3 meses, e depois no Brasil no ano que vem, pela Planeta, é chamado O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Onde eu conto, né, como ao longo de toda a história da humanidade, abstrações mentais criadas pela mente humana se transformaram em algo mais importante que a própria vida humana. Né? Então, as religiões, religiões, os sistemas econômicos, e hoje, a ponto da cosmologia humana ter se fincado, o epicentro de diferentes momentos da história, se fincado nessas abstrações mentais, deuses. Só que hoje nós vivemos na dominação do dinheiro, do sistema financeiro, como centro do universo, né? E o que eu proponho no livro é que, para a gente realmente ter alguma esperança enquanto espécie, nós teríamos que recriar essa cosmologia e descobrir que, na realidade, tudo que nós fazemos vem das propriedades do cérebro humano. Tudo que foi criado cientificamente, do ponto de vista artístico, político, econômico, depende do tipo de cérebro que nós temos. Né? Então, o humanismo do século XXI, que eu espero que possa ser reativado um dia, teria que ser baseado num melhor entendimento de como a mente humana cria essas abstrações mentais. Né? Porque realmente elas assumem uma dimensão muito maior do que qualquer direito ou qualquer aspecto da vida humana. Quer dizer, uma consequência seria colocar o homem no centro de tudo. Exatamente, é isso que eu proponho. Eu chamo isso de uma cosmologia cerebrocêntrica. E a gente está no meio de um processo em que a automação ameaça substituir o homem. Como é que entra? Exato, eu termino o livro contando a história do que tem ocorrido nos últimos 50 anos, desde da explosão da era digital, né, com o Claude Shannon e Bell Labs e a invenção do transistor, dos sistemas digitais. Há um crescimento exponencial da automação, mas não é só automação industrial que todo mundo fala, que vai resultar num desemprego muito grande, né, que é outro ponto fundamental, né, eu estava discutindo com um colega aqui, a eliminação dos meios de produção tradicionais não só eliminam os empregos, mas eliminam toda a discussão do que é mais-valia, do que é trabalho, né? Mas o meu aspecto que eu abordei no livro é que essa automação atingiu o comportamento humano. Os seres humanos, porque o cérebro é muito plástico, estão sendo basicamente submetidos a um processo de transformação da lógica de como a gente se comporta e de como a gente pensa. Os filmes de ficção que mostram os computadores ganhando vida e entrando em cima dos humanos, está se realizando. Mas está se realizando de uma forma muito peculiar, porque matematicamente é impossível que um computador digital reproduza os comportamentos humanos que nós conhecemos, intuição, inteligência, né? Criatividade. Mas o que está acontecendo é que o cérebro humano, porque as recompensas que ele tem que adquirir estão dependentes de um tipo de comportamento, está começando a copiar o tipo de funcionamento das máquinas que nós estamos envolvidos no dia a dia. Deixa eu colocar um dilema que sempre... O Kasparov, o maior campeão de xadrez da história, ele dizia: uma máquina nunca vai vencer o homem porque nós temos a intuição. Sim. Ou seja, no meio de todas aquelas alternativas, nós temos a intuição, que é uma forma de elaborar conhecimento sobre o caminho a ser percorrido. E hoje as máquinas derrotam os campeões. Mas isso tanto no xadrez como no Go, que é aquele outro jogo japonês, né, asiático, a razão pela qual um computador consegue vencer um ser humano é porque são regras determinadas, fixas. E você simplesmente ganha porque o computador tem mais velocidade de processamento para analisar a probabilidade de cenários. É a única razão. Quando você coloca um computador numa tarefa aberta... Ou seja, o xadrez é complexo, mas não é aleatório. Não, ele não é aleatório e ele não é uma medida de inteligência. Esse é o drama. E as empresas que fazem esses desafios, elas sabem disso. O Lasker dizia que o xadrez desenvolve a inteligência para o xadrez. Para o xadrez, exatamente. Mas quando o que eu discuto no meu livro é isso. Hoje em dia você tem arte criada por máquinas. Como que a gente pode chamar isso de arte? Se arte é um produto claro da evolução da mente humana. Né? A produção de pinturas rupestres, a poesia, literatura, música. Claro que você pode imitar o que já ocorreu no passado, que é o Big Data, né? Que eu falo sobre a ditadura do Big Data que está se estabelecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né?
pessoal pega tudo que aconteceu no passado, estuda a estatística do passado e tenta prever um futuro igual ao passado. E sempre se ferram em momentos de ruptura. Nas eleições americanas, por exemplo. Né, os caras, eu estava nos Estados Unidos às 6 da tarde, a Hillary Clinton estava eleita pelo New York Times. Eu desliguei a televisão, fui trabalhar, quando eu volto no computador para ver a 1 da manhã, o Trump tinha ganho. Todos os big data para as eleições americanas, os sistemas que foram comprados pela televisão americana, falharam, todos. Porque eles não conseguiram prever a mudança de última hora no sentimento do eleitor americano. Né? Bolsonaro aqui. Exato, mas o que é curioso é, quando você usa o Big Data para prever o futuro, não existe futuro, porque o futuro está embutido no passado. Então eu chamo isso da profecia de Laplace, que era um matemático francês, um gênio, que admirava o Newton demais, né? E ele disse, bom, com a descoberta do Newton não tem mais futuro, eu só preciso das condições iniciais e das forças, e tudo vai ser previsto. E ele acreditava que tudo poderia ser previsto, inclusive o nosso comportamento humano. Os Big Data eles estão permitindo aí uma reavaliação dos dogmas econômicos, porque a economia sempre foi muito centrada em poucas variáveis, a análise macroeconômica. E com os Big Data eles estão, o pessoal que está combatendo a ortodoxia está conseguindo comprovar estatisticamente de forma complexa todos os furos. Não, sim, mas o Big Data é muito bom para você olhar o passado. E para você extrair lições a gente fala no nosso métier, reduzir a dimensionalidade de um problema. Como você falou, economia é um problema com milhares de variáveis. Se você consegue reduzir para 3 ou 4, né, é um problema de estatística multivariável. Você tem soluções mágicas e erradas. Principalmente se você tenta prever o futuro. E principalmente se você tenta prever o futuro do comportamento humano, que não é digital e não é linear. Então, eu vejo, por exemplo, na medicina, os caras estão tentando agora introduzir nos Estados Unidos sistemas espertos, que eu ouço falar desde que eu era aluno de pós-graduação aqui na USP, 30 anos atrás, para tentar ajudar no diagnóstico médico, porque eles querem substituir o trabalho médico, né, que é caro. Né? E, na realidade, o que eles estão descobrindo é que não só existe um monte de furos que a máquina erra, porque cada pessoa tem uma variação né, muito pessoal, como ela começa a fazer com que os médicos, principalmente radiologistas, comecem a perder a capacidade de diagnosticar coisas simples. Nunca sei. Isso aí me lembra uma coisa aí que a gente tem hoje na educação, tem na gestão das empresas, que é o Fordismo na criação. Então, na educação eles pegam o mesmo método para qualquer diretor, né? Os indicadores, mas para qualquer diretor, independentemente do entorno, das características. Essa é a minha briga com o negócio. Vem daí, o Taylorismo, eu chamo Taylorismo de educação. Não é? É isso. Então, para mim, o grande drama que nós vivemos, não só aqui, mas fora do mundo também. Eu estava na Finlândia em setembro do ano passado, mostrando o nosso projeto educacional lá do Instituto Natal, que nós ganhamos um prêmio lá. E o que os caras concordaram comigo é o seguinte: fora da Finlândia, de países mais avançados, educação é meta. É que nem se fosse uma fábrica, que você põe meta de produção, meta universal, isso é meta de produtividade. E esse método anglo-saxão, que a Inglaterra tentou, os Estados Unidos só fala disso o tempo inteiro, meus filhos passaram pelas escolas americanas de todos os níveis. Se você pôr uma parede cheia de meta e forçar o sistema a cumprir meta, não significa que você vai melhorar a qualidade da educação. De forma nenhuma. Claro. Quer dizer, você que entende de economia muito mais do que eu, você vai claramente ver a metáfora que o cara falou. O cara vai dizer, um finlandês falando isso é demais, né? Falou, eles trouxeram o jargão da economia para dentro do sistema educacional e acham que vão pegar um retângulo e encaixar num círculo. É isso. Então, vem de cima para baixo essas decisões. Não, nós vamos ter metas, vamos ter exames. A Finlândia, os caras não têm exame, que nem esses, todo exame que tem aqui de competência. Até o 9º ano do curso educacional da criança não tem prova. Olha. Aí o que aconteceu nos anos 90, meio dos anos 90? Os meninos da Finlândia estavam chegando em primeiro lugar no exame da OECD, sem nunca ter feito prova na vida. Por quê? Porque eles desenvolvem um tipo de raciocínio associativo que eles veem aquelas questões, é ridículo o que eles estão tendo que fazer. Você pega esses programas de gestão, eles transformam o diretor da escola
em assinador de papel, Isso, um robô. em gerente. Mas é esse o ponto. E não um empreendedor Exatamente, não um inovador educacional. Isso. O que está acontecendo com as universidades americanas também. Eu estou há 31 anos no sistema americano e eu posso te dizer que as universidades foram tomadas por gente que vem das corporações, né, que ou falhou, ou foi despedido. O senhor genérico, que eu chamo. Isso, você fala do cabeça de planilha, né? A mesma coisa está acontecendo nas universidades americanas, e o que isso está levando é o começo da erosão da alta qualidade científica dessas instituições. Porque você passa 90% do seu tempo fazendo compliance agora, como cientista. Entendeu? Quer dizer, pessoas da minha geração que viram os golden years da ciência americana, né? Eu peguei o final dos anos 80, onde o troço estava no pico e que o Clinton foi pro pico, né? Tá todo mundo falando para mim, mas não foi para isso que eu assinei o barato, não foi para ficar preenchendo papelada, né? Fazendo online training, eu assinei para ser cientista. Né, para fazer descobertas. Eu conheci lá, Bell Labs, lá era uma coisa... Bom, eu acabei de ir para o Bell Labs, né, eu ganhei o prêmio Claude Shannon lá, e quando eu fui ver o museu do Bell Labs, que conta a história desde o Bell, desde quando, né, o Graham Bell, né, quando criou a Bell, você tem o transistor, você tem os circuitos digitais, teoria da informação, e vai, né? Os caras subiram no teto do Bell Labs, o Penzias e o outro cara lá, mediram o background, microwave background do universo, que era um ruído universal e homogêneo. Os caras estavam medindo antena para transmitir sinal wireless. Ganharam o prêmio Nobel, porque eles descobriram que era a assinatura do Big Bang. Né? Tem antena que eles usaram lá. E é esse tipo de coisa que nós nunca desenvolvemos aqui. Nós nunca desenvolvemos a nossa memória, a nossa história, nós nunca saudamos os grandes feitos, né, da ciência brasileira, por exemplo. Né? Quando eu fui para Estocolmo, eu vi os registros do que os caras falavam no Carlos Chagas, o que os caras falavam, né, Você sabe que a Abril, lá nos anos, o tempo que a Abril era uma empresa séria, ela fez um fascículo lá dos cientistas. Eu lembro, vinha um kit de experimento. Isso. Eu tenho todos ainda, meu pai tem toda a minha coleção. O culpado foi seu pai? O culpado foi meu pai. Meu pai que era juiz, imagine. Olha, não entendia nada de absolutamente nada, comprava para mim os kits que eu fazia no quintal. Olha só. E isso deve ter sido várias crianças dos anos 70, 80 que... Você tem uma grande contribuição à ciência brasileira, que era aquele Instituto Universal Brasileiro. Sim, que tinha os cursos por correspondência de eletrônica. Então, eu fiz vários também. Eu tenho um primo físico que fez o curso, e quando foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, ele falava... Então, mas esse negócio do curso, dos kits, isso é ciência. Sim. Porque você deixa o moleque ali, livre para experimentar. O que a gente fala aqui no Brasil é que gestão é um método de fazer educação e fazer ciência. Então você desenvolve todos os sistemas de altamente gestão, né? Os burocratas desenvolvem as metas e aqui no Brasil é mais importante você fazer a prestação de contas do que apresentar qualquer resultado científico de mérito publicado no exterior. Você entende? Porque no momento que você já está começando a fazer a pesquisa, os caras já estão preocupados em saber como é a prestação de contas. E o pesquisador que se dedica, que se destaca, é colocado como diretor de departamento e acaba a carreira dele. Acaba a carreira. Porque veja, as universidades federais, contrário do fake news que eles espalharam aqui, né, são responsáveis por mais de 90% da produção científica do país. Se você alterar o ecossistema, ou se você destruir o ecossistema, o Brasil acaba do ponto de vista científico. Então, no meu livro eu discuto todos esses aspectos de automação do pensamento e as evidências que já existem são muitas de que isso está alterando a microestrutura do cérebro. Que coisa. Está por um fenômeno chamado plasticidade, né? Ele está alterando como os neurônios se conectam, como eles trocam informação, porque o cérebro é como se fosse um verdadeiro camaleão. Ele tenta imitar a estatística do mundo que permite que a gente sobreviva. Então, quando você vê um mundo cercado por lógica digital, qual que é a posição do cérebro? Ok, é melhor eu imitar esses caras porque é a minha única chance de sobreviver, né, nesse mundo aqui, né? E isso está levando a epidemias de ansiedade, depressão crônica, suicídio, taxas explosivas de suicídio entre adolescentes em países altamente desenvolvidos. Não estou falando em países subdesenvolvidos, não. Você coloca Coreia, Japão, Suíça, Estados Unidos,
Por quê? Porque você está alterando o modo operandi natural do cérebro humano. Agora, a gente teve lá nos anos 60 o movimento hippie investindo contra... E agora a gente tem, digamos, na economia, nas ciências sociais, políticas, na Europa, nos Estados Unidos, essa nova geração que está surgindo. Como é que você acha que ela vai... Com os recursos da tecnologia, mas sem a subordinação. Isso. Não, eu tenho acompanhado esse movimento da nova economia, né, na Europa. O Varo Vasquez, né, Euro Vasquez, lá, o ex-ministro das Finanças grego, né, que criou um movimento político que é importante, mas que ainda não teve penetração, né? Na eleição grega eles só conseguiram 4 vagas, eu acho, no parlamento grego. Mas o meio intelectual está começando a espalhar. Não, eu vejo isso muito na França, eu tenho visto isso muito na França, e tem penetrado, inclusive, em setores, em países onde você não esperaria que isso fosse tão fácil, como na Suíça, que é um país extremamente conservador, do ponto de vista, né, econômico e científico, mas você começa a ver que um número grande de pessoas da inteligência, vamos dizer assim, europeia, não se conformam mais como um modo operandi natural. O Brexit, claro que foi feito de uma maneira totalmente, né, louca, e é um tiro na cabeça da Inglaterra, né? Mas o sentimento anti-burocracia de Bruxelas é impressionante, é uma coisa que está crescendo. Por exemplo, hoje em dia, e isso já chegou nos Estados Unidos também, se reúne um bando de gente, um bando de cientistas pego a dedo pela burocracia para definir o que você vai fazer como cientista. O resto da comunidade inteira. Mas o resto da comunidade não teve a mínima chance de verbalizar ou votar ou optar por modelos de desenvolvimento científico, você entendeu? É tudo imposto. Como se você fosse um idiota que não pensa, você só está no seu laboratório fazendo as suas coisinhas, né? Então, daí o cérebro humano, com essa flexibilidade, de um lado ele se rende à máquina, mas de outro lado ele começa a buscar outras alternativas. Por quê? Porque a hiperconectividade eletrônica trazida pela explosão da internet, o Marshall McLuhan dizia que isso ia criar o Global Village, né? A aldeia global. E o que aconteceu foi o oposto. Foi uma tribalização do mundo. Que coisa. E uma das tribos, ou não uma, mas várias dessas tribos são reações ao modelo dominante. E elas se beneficiam dessa hiperconectividade para criar esses grupos rapidamente, mas são tribos. E o drama da humanidade em todos os lugares, eu acho que não é só aqui, é que uma tribo não dialoga com a outra. Elas se fecham nos seus mundos, né? Porque são mundos muito confortáveis, você está falando com gente que pensa que nem você, que compartilha dos seus valores morais, éticos, visões de mundo e tal, mas todavia não troca. Se fosse pensar, o caminho para evitar essas bolhas seria a imprensa tradicional, se houvesse imprensa tradicional. Se houvesse, mas a imprensa tradicional está sendo dissolvida no mundo todo. Você vê jornais tradicionais, eu me lembro quando cheguei nos Estados Unidos, o New York Times de domingo era um calhamaço desse tamanho. Você vai comprar o New York Times na banca hoje em dia, é um baratinho assim, porque não tem como. O modelo de negócio impresso não tem como. Os jornais como o Guardian, eles sobrevivem online. Porque não tem mais readership, não tem mais leitores de jornais tradicionais, né? E isso está levando a 3 fatos importantíssimos que ninguém fala, mas que já foram publicados. Houve uma redução média de 10%, 10 pontos no IQ, no coeficiente intelectual de sociedades avançadas. Como é que mediu? Fazendo os testes padronizados, né? 10 pontos é mais ou menos próximo de 10% de redução ao longo dos últimos 20, 30 anos. Vamos voltar a ser homem de Neandertal? Não, mas eu vou te falar. O número de palavras usadas coloquialmente por adolescentes dos Estados Unidos, a redução de vocabulário chega a 30% nos últimos 40 anos. Compreensão de texto escrito. A habilidade de escrita, de comunicar pensamentos. O que ninguém conectou, que eu estou conectando no meu livro, é que o cérebro humano, ele é extremamente dinâmico. Se você ficar paralisado, como a gente estudou aqui no laboratório, pessoas ficaram paralisadas, as áreas que controlam as partes do corpo que ficaram paralisadas, começam a diminuir de volume. O cérebro realoca energia para outras áreas que aumentam de volume, porque elas agora têm um excedente de energia, porque o cérebro
reduziu o volume da área que não está sendo usada. E o tempo dessas mutações é muito longo, né? Não, isso não é uma mutação, isso é só um reajuste. Não é desses reajustes? Não, a plasticidade é imediata. É imediata, né? Você fica paralisado hoje, o seu cérebro começa já a alterar a dinâmica de funcionamento, instantaneamente. Leva anos para você ver os efeitos macroscópicos. Mas os efeitos de você não usar mais vocabulário, não escrever mais, não entender texto, você vai começar a alterar a distribuição de energia no cérebro e provavelmente levar a atrofias de certas áreas que nós comumente usamos para as nossas funções cognitivas. Tentando pensar a sociedade como um espelho do cérebro, significa também que se eu começar a recuperar, grupos começarem a recuperar um pouco mais de senso crítico, um pouco mais de sofisticação de análise, complexidade, você tende a recuperar. Só que tem, por exemplo, nos nossos pacientes, nós vimos que depois de 10 anos de paralisia, certas áreas não conseguiam mais recuperar. O que acontecia é que áreas periféricas começaram a crescer em termos de volume, porque o cérebro desviou energia para essas áreas periféricas para tentar compensar a perda das áreas primárias que controlavam os movimentos do corpo. E eu acho que isso está acontecendo a uma escala impressionante, a ponto de, no limite, não é agora, mas no limite, a gente poder pensar até no aparecimento de uma nova espécie. Que coisa. Que eu chamo de Homo digital. É uma espécie menos vocal, menos comunicativa, menos social, menos inteligente e menos capaz de desafiar o automatismo e o controle que os sistemas políticos futuros poderão exercer na gente. Isso explica por que pessoas aparentemente normais, inteligentes, de repente se renderam a essa maluquice desse ódio irracional. Para mim é um vírus. É o que o Jung chamava do inconsciente coletivo, mas o Jung nunca conseguiu verbalizar qual é o mecanismo cerebral para isso acontecer. Eu acho que eu consegui, nesse livro, descrever o mecanismo cerebral. Com a hiperconectividade eletrônica, a informação ou fake news, passou a ser como um vírus. Esse vírus infecta rapidamente milhões de pessoas que têm um reforço da sua tribo de que aquilo é verdade. E isso reativa arquétipos, que era o que o Jung falava, mas são programas embutidos no cérebro, primordiais, que vêm desde o início da nossa evolução, programas tribais, de autodefesa, busca do inimigo, tentativa de coesão de um grupo que pensa igual para defender os seus valores. Isso são todos atributos primitivos, entendeu? Então, para chegar a um ponto que você tem procurado trazer informações aí, a CIA ela sempre usou a ciência como um instrumento das suas metodologias. Chamada teoria do choque, nos anos 40, a mesma coisa. A Naomi Klein conta bem isso. Isso. A partir de que momento que ela começa a se dar conta dessas transformações e as primeiras experiências são o quê? Então, com o advento dos computadores digitais e a teoria da informação do Claude Shannon, a cibernética, que foi criada no MIT por um grupo, incluindo neurocientistas, desde o início era financiada pelo Departamento de Defesa e os sistemas de inteligência, porque a CIA é de 47, né? Então, nos anos 50, com o MIT explodindo do ponto de vista de criar computadores, você tinha neurocientistas no MIT. E até hoje, evidente. E ali começa o grupo da cibernética, que é a mãe, a verdadeira progenitora da inteligência artificial. Então, toda a área de inteligência artificial nos anos 60 foi totalmente financiada pelo Departamento de Defesa, Marinha e pelos serviços de inteligência. Desde o início dos sistemas digitais, o complexo militar industrial e inteligência americano reconheceu a relevância que isso teria, 30 anos no futuro. Então, se a gente pega em períodos de guerra, você tem toda a estratégia de comunicação. Totalmente. Para períodos de paz, de aparente paz, aí, assim, quando pega as primaveras árabes, está ligado à instrumentalização dessas ferramentas. Não tem a menor dúvida. Mas veja, você tem que lembrar que o Roosevelt, antes do começo da guerra, que era um cara do caramba, o Franklin Delano Roosevelt, que é um dos maiores estadistas dos Estados Unidos, apesar que ele ainda hoje é criticado a loucura da direita tentar chamar o FDR de traidor dos Estados Unidos, né? Esse cara se encontrou com um assessor científico dele, que era o presidente do MIT, o Vannevar Bush, que não tem relação com a família Bush, e o cara falou, nós temos que ter uma agência de financiamento, porque os ingleses têm, os franceses têm, estatal,
E o FDR falou, bom, o que nós fazemos? Vamos criar o National Science Foundation. Mudou tudo. Mudou tudo, porque até lá eram doações privadas, eram milionários que davam dinheiro para a universidade, mas eram troços sem nenhum tipo de organização. Esse Vannevar Bush, basicamente, é o pai da ciência estatal americana. E ele foi o cara que era o administrador-chefe, um dos chefes do Projeto Manhattan. Olha só. Você entende? Está tudo conectado. Ele era um inventor. É um cara sensacional. Eu escrevo no outro livro, quando eu contei a história do Instituto Natal, eu me baseei na história desse cara. Eu li a história dele, a vida dele inteira. Ele era um criador de computadores analógicos para resolver equações diferenciais que você, na mão, era muito difícil. Ele criava máquinas mecânicas que foram usadas no Projeto Manhattan e ele virou presidente do MIT. Olha só. Quando ele cria a NSF e vem a guerra, o FDR chama ele para dirigir o esforço da bomba atômica. E depois da guerra, eles falam, meu Deus, esse negócio da ciência é brutal, nós ganhamos uma guerra contra o Japão, baseado num grupo de cientistas que a gente pôs junto, e aí se criou a tradição do Departamento de Defesa americano entrar nesse investimento científico pesadíssimo. Não é à toa que a DARPA, né, é a verdadeira inventora, não é o Al Gore, é a DARPA que inventou a internet, porque era um sistema de comunicação entre os submarinos nucleares, sem fio, né, que eles precisavam ter para saber que se tivesse que coordenar um ataque nuclear com a União Soviética, uma defesa, né, eles tinham que se comunicar. Agora, esses comportamentos de massa que levam à desestabilização de Sim, de isso governo, é muito bem conhecido. Há quanto tempo já se tinha uma visão desses efeitos aí das redes sociais? A Naomi Klein conta do Instituto da McGill, inclusive quando ela fala de um cara lá que era um dos meus heróis científicos, foi uma tristeza, porque ela alega que esse cara, o Hebb, era um neurocientista canadense, participou do Instituto na McGill, que começou a discutir formas de deprivação, tortura, né? Formas psicológicas de tortura. Eu acho que isso começa na Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, mas começa logo nos anos 50. Isso não é uma coisa que vem de agora. As seleções aqui, mostrando as vítimas do exército da Hungria. Isso, da Tchecoslováquia. Isso. E a Guerra do Vietnã, tem uma história muito interessante, teve um documentário muito interessante mostrando que o McNamara, que era um cara totalmente convertido à noção que tudo pode ser previsto nos sistemas digitais, ele achou que ele ia ganhar a guerra com os vietnamitas usando os grandes computadores do MIT para prever movimentos de tropa, logística, e os caras carregando bazuca nas costas, andando em túnel embaixo da areia, indo, né? E ele foi derrotado pela ingenuidade analógica humana. E ele dá entrevista e fala isso. Ele tinha relatórios diários de computador que ele achava que aquilo ia ganhar a guerra porque eles tinham tudo sob controle. Quando numa guerra nada está sob controle. E ele não contou, e ele fala no documentário, eu não contei com a intuição e o desejo de sobrevivência dos Vietcong. Parece uma homenagem dessa ao Vietcong. Ele presta no final da vida dele, né? Porque aí ele já sabia que ele tinha sido entrado para a história como um dos, né? Então quando ele autoriza, essa é a coisa mais sensacional, ele autoriza por sensores de movimento, de vibração na estrada principal que vinha do norte para o sul, porque ele ia detectar os caras andando, os caminhões andando, aí ele podia mandar os aviões automaticamente, que era o que a cibernética propunha, né? Você tem um sistema de sensor que detecta um evento e triga instantaneamente uma resposta, que era no caso era o avião ir lá e bombardear. Os caras foram no meio da floresta, andaram nos rios, andaram debaixo da terra, carregando tudo nas costas, não tinha caminhão. E aqueles sensores tudo espalhados na estrada, não detectando nada. E os caras falando para o McNamara, não, os caras estão perdendo a guerra, não está passando caminhão nenhum. E aí tem a ofensiva Tet, que, né, no novo ano chinês, que acaba com a ilusão de que os Estados Unidos estavam na frente, né? Agora, tudo isso foi baseado nessa teoria cibernética que você poderia prever o comportamento humano como você prevê o de um autômato, de uma máquina de empresa, entendeu? Que é o credo dominante da inteligência artificial. E que no meu livro eu mostro que é uma falácia absolutamente completa, né?